Boa tarde a todos. Me chamo Alexandra Marilac, estou aqui para apresentar o ciclo de eventos de atualização em direito empresarial, cujo tema hoje é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A palestra será composta por 3 palestrantes e com a presença ilustre do professor Haroldo Versosa, coordenador do GID, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial. Essa palestra trará vários aspectos que estão abordados na Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021. Então, a nossa mesa está composta pelo professor Haroldo Malheiros Duclerc Versosa, sócio da Duclerc Versosa Advogados Associados, professor sênior de Direito Comercial da USP. Por mim, Alexandra Marilac Belnoski, mestre com aperfeiçoamento em Direito Comercial pela Universidade de Coimbra, sócia da Marilac Advocacia e professora de Direito Empresarial. Por André Martin, mestre e doutor em Direito Comercial pela USP, advogado em São Paulo e sócio da Nasser Advogados. E por Leonardo de Godoy Maciel, advogado, sócio da Queiroz Cavalcante Advocacia e especialista em Direito Corporativo pelo IBMEC. Passo a palavra agora para o nosso anfitrião, professor Haroldo Versosa. Boa tarde a todos. Nós estamos dando sequência a esses estudos sobre direito empresarial, as atualidades dentro dessa área, já começando na semana passada, e hoje vamos falar um pouco sobre a questão do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A palavra da moda hoje é inovação. À guisa de uma breve introdução, eu posso observar, seguindo a transparência que eu peço que seja colocada na tela, isso. Próxima. Como introdução breve, vamos começar pela observação da inovação na história do comércio. Podemos dizer que um bom negócio de hoje começou com uma boa ideia no passado. Embora pareça que inovação seja uma coisa nova, especialmente no campo do direito, no direito comercial não é verdade. Ele sempre foi inovador, até pelo seu próprio nascimento. A inovação sempre esteve no núcleo do exercício do comércio. E esse direito comercial inovador se apresenta desde o seu nascimento como um instrumento essencial para dar apoio jurídico às inovações mercantis. Por exemplo, o nascimento do direito comercial na Baixa Idade Média, no seio das corporações de ofícios, e um dos problemas que os comerciantes enfrentaram, que era a questão da usura, ou seja, era proibido cobrar juro em qualquer operação de crédito, fosse à vista, o que é, entendamos, natural, fosse a qualquer prazo. Não se podia cobrar juro em operação de empréstimo. O juro era considerado estéril pela doutrina canônica, católica, o que é uma incongruência com os princípios mais primordiais da economia. O uso do dinheiro no tempo sempre foi a razão da cobrança de juros. Então, como isto era um fator que dificultava muito o comércio, e ali nas cidades italianas, nas repúblicas italianas da Idade Média, aconteceu uma saída inovadora, criadora, que redundou no nascimento da letra de câmbio. Já que era proibido cobrar juros numa operação de crédito, usou-se uma letra de câmbio sacada de uma cidade para outra e uma letra de câmbio de volta para a primeira cidade, que era chamado de Cambio de la Ricorsa,
câmbio de retorno. Então, a doutrina católica aceitava que a diferença de câmbio, que redundava num valor maior para ser pago em relação ao valor originário, seria justificada pelo serviço de transporte do dinheiro da primeira cidade para a segunda e da segunda de volta para a primeira, o que não era verdade. Não acontecia esse transporte físico de dinheiro. Então, foi uma maneira inovadora de se dar, se ultrapassar essa injunção, e aí os comerciantes viviam sobre 3 ordenamentos jurídicos: o direito canônico, o direito local, feudal, ou da república de cada cidade, e o direito comercial, que começou a nascer. Então, tivemos essa inovação, que redundou na criação da letra de câmbio de todos os títulos de crédito que foram fundamentais para o desenvolvimento do direito comercial. Aí, seguindo adiante, já na próxima transparência, necessidades a superar dentro da inovação. O direito comercial brasileiro sempre guardou princípios fundamentais, mas sempre se abriu para a inovação, sempre abriu espaço para a inovação. A figura do contrato no Código Comercial Brasileiro de 1950 permitia inovação. Não era alguma coisa fechada numa caixinha que não pudesse sofrer algum enriquecimento. Os contratos foram surgindo, se desenvolvendo, crescendo, se multiplicando. E os limites da inovação sempre foram e sempre devem ser o da garantia de segurança e certeza das relações mercantis. Qualquer que seja a época, foi no passado, no presente, no futuro, sendo necessário abrir espaço para essas boas ideias, que estão aqui e que virão certamente mais para frente, é preciso que se garanta segurança e certeza, sabendo-se que a inovação surge por meio dos criadores numa velocidade muito alta. Hoje em dia, nós vivemos o dia de hoje e acordamos com um dia diferente nos negócios também, além de vários outros aspectos. Quando a tecnologia, então, tem se aplicado de uma forma muito rápida. E o Estado sempre agiu como um agente contrário à inovação, pela burocracia e pelas exigências de entendimento de curto prazo e qual era o seu papel. Nós sabemos, o Estado gosta de arrecadar e não gosta de pagar. Isso é um problema, um paradoxo entre o que é atividade econômica, especialmente no campo do comércio, que quer exercer essa atividade e receber. Ser tributado, sim, mas dentro de um regime racional. Essa racionalidade não existia e não existe ainda no direito brasileiro alguma coisa que se busca. Então, o Estado, como agente contrário à inovação, tem uma visão burocrática, tem uma indústria de curto prazo e quer tributar a qualquer custo. Sigamos adiante. Então, a percepção moderna é de não somente proteger a inovação, como a necessidade de incentivo em favor da inovação, porque ela enriquece potencialmente, mas ela traz riscos. E os riscos custam quando as coisas dão erradas. Então, havendo um incentivo de estímulo à inovação, nós teremos aí agentes buscando inovar, enriquecer a atividade comercial, que é aqui o nosso objetivo. O objetivo de se quebrar a inércia do comodismo. No passado era tão bom, a gente sabia fazer as coisas, como elas eram, como elas aconteciam, mas o passado ficou lá atrás. As coisas mudaram em grande velocidade. O mundo em que nós nascemos, nós vivemos do ponto de vista do direito, mesmo há poucos anos passados, é um mundo hoje completamente novo. Nós temos que nos adaptar a ele dentro dos limites, sempre repetindo, de segurança e de certeza. Então, essa percepção também inclui reconhecimento do valor e da proteção da inovação pela via legislativa, como é o caso que nós estamos vendo agora,
proteger não somente o modelo atual, mas privilegiar o novo, que é importante. Seguindo adiante, e também proteger a experiência do novo mediante as startups, sandbox, regulatório, que será a matéria da nossa palha de hoje, novos modelos de contratação com o Estado parceiro, e não o senhor feudal predatório. Vamos ver o investidor anjo, tipos especiais de fundo de investimento, destacando que o investidor anjo é uma solução disruptiva extraordinária, que vem para cá, trazida do direito estrangeiro, ainda bem que alguma coisa nós conseguimos trazer com proveito, para propiciar essa inovação, fazendo com que o risco de quem atua, que quem investe, que quer exercer uma atividade, seja controlado, seja medido, seja assumido de uma forma consciente. E vemos também uma mudança significativa na sociedade anônima. Por que na sociedade anônima e não na limitada? Bom, claro, porque ela é o tipo societário mais flexível para receber inovações. Então, isto é o breve panorama daquilo que nós estaremos examinando pelos colegas que me seguirão desta data. Professora Alexandra, palavra de volta. Muito obrigada, professor Versosa. Eu aproveito aqui a fala, porque está na minha vez, né, de começar essa exposição. Eu agradeço, então, a presença daqui dos colegas que estão aqui conosco, o professor André Marti, o professor Leonardo Maciel, que vão dividir esse painel aqui comigo, falando de um tema extremamente importante, que são as startups. Agradeço a oportunidade pelo professor Versosa de estar aqui debatendo esse tema com todos vocês, e em especial ao GIDE, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, que nos dá a oportunidade também de trazer assuntos extremamente relevantes a esse cenário nacional. Então, qual é o objetivo da discussão do dia de hoje? É tratar a Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021. O que nos traz de novo essa discussão, essa legislação? Essa foi uma discussão extremamente debatida, porque traz no cerne da questão a discussão das chamadas startups. E qual que é o objetivo central dessa lei complementar? É estimular a criação de empresas com foco em inovação, que, como bem falou o professor Versosa, a inovação, embora a essência da palavra traga a ideia de algo novo, no direito comercial, essa novidade ela já perpetua desde o início das questões comercialistas no mundo. Mas o que nós entendemos por inovação nos dias de hoje? A ideia da inovação está muito associada à questão de tecnologia, mas é bom tirar um pouco essa impressão de tecnologia, porque as startups não estão ligadas necessariamente à tecnologia. A inovação ela é muito mais ampla do que necessariamente a questão tecnológica. Então, é pensar de uma forma muito mais ampliada. E a lei, ela abarca todas as questões de inovação, e não apenas a questão vinculada a essa revolução, que é chamada, esta era, a revolução tecnológica. E também tem a lei, né, a lei complementar, tem um propósito de facilitar a atração de investimentos para esse modelo de negócio. Então, a gente tem duas pontas: estimular a criação das empresas com foco em inovação e estimular esses investimentos para o modelo de negócio. Tão importante foi isso que essa legislação foi chamada como Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. E o que a gente pode imaginar com isso? Que houve a ideia de modernização do ambiente de negócios e também um incentivo ao empreendedorismo. Porque uma vez regulada ou regulando, né, um determinado
sentido, um determinado caminho para esse tipo de empresas, ou chamados unicórnios, né? Porque existem alguns grandes unicórnios aqui no Brasil, como é o caso do PagSeguro, como é o caso do Nubank, Log, entre outros. Ficaria mais fácil promover a produtividade, a competitividade, geração de postos de trabalho na economia nacional. Então, uma vez regulamentada, né, uma vez uma lei devidamente definida, ficaria muito mais tranquilo para o empresariado, com as regras já devidamente impostas, facilitar o estímulo a esses negócios. Então, o marco legal das startups visa alavancar esse ecossistema de empresas que possam iniciar um determinado modelo inovador e, com recursos de investidores, como bem falou o professor Versosa, aí chamado investidor anjo, melhorar esse ambiente de negócio, criar empresas inovadoras e, com o aumento dessa oferta de capital para investimento, crescerem com segurança jurídica, né? Porque, uma vez tendo uma definição legal, fica mais evidente que o país dá segurança jurídica para aqueles investidores e norteia devidamente esse caminho com mais facilidade. Diante disso, o que a gente pode destacar? Que existem grandes aspectos, ou 5 grandes aspectos nessa lei. Quais são eles? Uma definição, então você tem aí uma definição propriamente dita, a facilitação de investimentos, um fomento à inovação, o ambiente regulatório experimental e a contratação do Estado. Então, nós temos aqui 5 grandes aspectos para analisar. Alguns deles serão falados por mim, outro pelo professor André e o outro pelo professor Leonardo ao longo deste trabalho. Podem, por favor, repassar para o próximo slide, por gentileza? Então, vamos começar a tratar do artigo 3º, e o artigo 3º define os princípios e diretrizes dessa legislação. Então, o que define aí o primeiro inciso? Ele estabelece o quê? O reconhecimento do empreendedorismo inovador e estabelece isso como vetor do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Qual é o significado disso? Se a gente parar para pensar e estudar esse primeiro inciso, a gente pode observar que a economia vai prevalecer, o empreendedorismo inovador vai prevalecer na discussão econômica porque vai fomentar grandes negócios, vai fazer girar a economia e vai prevalecer também alguns aspectos de sustentabilidade. Ou seja, aquele negócio inovador que tem um viés social e que tem um viés sustentável, terá aí um diferencial e pode ter muito mais investimentos e reconhecimento no mercado. Então, é muito importante observar as associações que a própria legislação nos traz dentro deste novo cenário. Aí se coloca no inciso 2º, incentiva a constituição de ambientes favoráveis ao empreendedorismo inovador, com valorização de segurança jurídica, liberdade contratual como premissas para a promoção do investimento, do aumento da oferta do capital direcionado a iniciativas inovadoras. Ou seja, aqui nós temos uma valorização muito importante da segurança jurídica e do investimento. Então, com a própria legislação, o investidor que se compromete a investir nessas startups tem, com a legislação, embora, se a gente pensar, já existiam investimentos antes da lei, né? A gente sabe que existem startups anteriores, ela não começa com a legislação, ela já veio anteriormente, mas com a lei, como disse o professor Versosa, há um investidor anjo com muito mais segurança jurídica a investir no país do que anteriormente. Então, isso facilita bastante aquele que pretende hoje, com capital estrangeiro, o próprio capital nacional, investir neste negócio.
Aí nós temos a importância das empresas como agentes centrais do impulso inovador em contexto de livre mercado. E também temos a modernização do ambiente de negócio brasileiro à luz dos modelos de negócios emergentes. Pode passar, por gentileza? Na sequência, é colocado também como princípios e diretrizes o fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção de produtividade e competitividade da economia nacional e geração de postos de trabalho qualificados. Se a gente observar, quando se promove novos negócios, a ideia é de que se tenha mais competitividade no mercado, gere-se mais emprego e fomente-se mais produtividade. É claro que, olhando o cenário nacional dos dias de hoje, a economia ela está instável, né? Não está num momento muito adequado. Mas o brasileiro é muito otimista, então pensamos que temos aí chance de que grandes negócios eles aconteçam. A ideia legal, pelo menos, é que se promova essa competição, que se promova novos postos de trabalho. Então, dentro desse cenário de que a economia pode ser fomentada com startups e que isso possa acontecer e que, a princípio, possa ter um apoio governamental, como está até a própria lei estabelecendo isso, imagina-se que, na sequência, como se coloca no inciso 6º, haverá aperfeiçoamento de políticas públicas e instrumentos de fomento para o empreendedorismo inovador. Pelo menos a lei prevê, imagina-se que se faça, né? Aí já há um desdobramento disso, não sabemos o que pode acontecer, mas há a previsão expressa desta questão. Como diz na sequência, promoção de cooperação e interação entre entes públicos, setor público e privado entre as empresas, como relações fundamentais para a conformação do ecossistema de empreendedorismo inovador efetivo. Se a gente observar, como disse o professor Versosa na sua fala, o Estado é arrecadador. A princípio, não há um comprometimento, porque só quer arrecadar, não quer gastar. Mas a forma como está aqui, há um certo comprometimento de melhoramento e de aperfeiçoamento das políticas públicas. Se vai ocorrer, nós temos que aguardar o desdobramento da própria legislação, porque isso é muito recente, né? Há um compromisso. Concordo com o professor Versosa que eles são muito mais de arrecadar do que se comprometer, mas colocaram na lei um comprometimento. Temos que aguardar os próximos passos do Estado para ver em que medida se comprometerão com essas novas empresas que estão apoiando dentro do propósito da própria legislação. Pode passar, por gentileza? O que nós temos como princípios e diretrizes para finalizar a legislação? Que há um incentivo à contratação pela administração pública, com soluções inovadoras, elaboradas, desenvolvidas pelas startups, reconhecidas o papel do Estado no fomento à inovação, potenciais oportunidades de economicidade, benefícios e soluções de problemas públicos com soluções inovadoras. Isso está vinculado, como nos outros incisos, à discussão da própria licitação vinculada à administração pública, que é um tema que vai ser abordado aqui na fala um pouco mais para frente. E, por último, a promoção de competitividade das empresas brasileiras e internacionalização e atração de investimentos estrangeiros, que com a questão do investidor anjo também não é atrair apenas investidores nacionais, mas investidores estrangeiros, com a possibilidade, né, de que haja um interesse de trazer outros investidores para o cenário nacional, para que se fomente esses negócios, a internacionalização desses negócios. Então, há também um propósito ou uma diretriz nesse sentido. Pode passar, por gentileza? Aí entramos numa figura que é importada do direito estrangeiro,
que é o investidor anjo. Esse investidor anjo é uma figura que já existia, porém não era tão bem resguardada como a legislação agora nos coloca. O investidor anjo é algo extremamente importante para o desenvolvimento das startups, algo que auxilia, ajuda ao desenvolvimento, ao aceleramento, vamos chamar assim, do próprio negócio, para que ela muitas vezes se fixe no mercado e possa ter o seu crescimento, muitas vezes até mesmo exponencial, dependendo daquela inovação que ela possui, porque muitas vezes sozinhos os próprios sócios não conseguem desenvolver o potencial do próprio negócio. Então, é importante que se faça por meio de investimento, como disse, seja nacional, seja estrangeiro, mas o investidor anjo acaba sendo uma figura extremamente relevante para as questões de desenvolvimento das startups. Então, o que acontece? Ele é sócio? Ele não é sócio? Quem é a figura do investidor anjo dentro desse cenário? Então, o artigo 2º da lei especificou e traduziu muito bem quem é essa figura do investidor anjo dentro da startup. E o que ele assegurou para o investidor anjo? Ele assegurou que ele não é o sócio da startup, ele é o investidor. Então, assegurou essa condição do investidor anjo. E o que acontece? Ele pode participar das deliberações da startup, pode ter acesso às contas, pode ter acesso às informações contábeis, mas não está na condição de sócio. Então, existe aqui uma definição muito específica que faz com que esse investidor anjo tenha acesso a informações extremamente relevantes que são do seu interesse, mas que não imputam a ele certas responsabilidades na condição de sócio. O que faz para aqueles que investem o que tira daquele que investe uma preocupação muito relevante, que são as responsabilidades da condição de sócio. E o que a lei complementar coloca como conceito, vamos chamar assim, ou definição de investidor anjo? Que é aquele que não é considerado sócio, nem tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração da empresa, não responde por qualquer obrigação da empresa, mas é remunerado por seus aportes. Então, ficou bem estabelecido, bem clara, a condição deste investidor anjo. Em outras palavras, o que a gente pode pensar, então, quem é esse investidor anjo? Como que a gente pode simplificar? Não tem muito como simplificar, porque está bem claro, mas vamos tentar simplificar um pouco mais. Então, ele não integra a empresa com a inovação, não faz parte dessa inovação, ele não vai criar a inovação, ele não vai participar do negócio em si, ele não vai possuir nenhuma prerrogativa de direção empresarial, ele não tem poder diretivo, mas ele não vai responder por nenhuma obrigação, mas ele é remunerado por aquilo e tem acesso a algumas informações, certo? Então, essa é a figura do investidor anjo que está dentro deste contexto que o artigo 2º nos traz. Então, é uma figura jurídica extremamente relevante, que hoje se adequa a esses setores da economia que estão vinculados e estão fazendo parte dessa revolução industrial e tecnológica da qual as startups estão inseridas, que trazem um aporte financeiro em troca da participação nos lucros posteriormente, sem que necessariamente figure uma estrutura societária, certo? Então, há uma contrapartida importante dentro dessa
dessa participação do investidor anjo. E ele pode ocorrer, essa relação entre eles, de algumas maneiras. Então, por exemplo, pode existir por meio de contrato de participação, é uma das formas, quando o investidor anjo realiza aportes de capital em micro ou pequenas empresas, com o fim de fomento à inovação, investimentos produtivos, não integralizando ou não integrando o capital social, ou seja, não sendo sócio, como já foi dito, por meio de sociedade em conta de participação, onde há aquela figura do sócio participante e do sócio ostensivo, no qual o sócio ostensivo, ou seja, a própria startup, é a responsável perante terceiros, né, está à frente do negócio, aí com previsão expressa no Código Civil, por meio de contrato de mútuo conversível em ações, uma outra modalidade, onde há considerado aí um contrato atípico, né, as discussões com relação a isso, a gente não vai entrar nessas questões, onde o investidor empresta recursos financeiros à startup, constando no contrato de mútuo que pode ser adimplido por meio de transferências de ações ao investidor, num evento futuro, e também pode ser por meio de contrato de aquisições de opção de compra de participação societária, que se dá aí por meio de um momento futuro, por meio de condição ou termo, certo? Então, existem essas possibilidades, eu não vou entrar a fundo, porque talvez algum dos nossos palestrantes comente algum desses contratos, então é só para mencionar. E existe uma outra forma de receber recursos, que é por meio de recursos de fundos, que são os fundos patrimoniais ou fundos de investimentos em participações, né, que é a chamada categoria de capital semente, empresas emergentes ou empresas com produção econômica intensiva em pesquisas, desenvolvimento e inovação, certo? Que aí nós temos como responsabilidade de entidade setorial o uso do dinheiro para finalidade específica e o Poder Executivo Federal que regulamenta a forma de prestação de contas, enfim, desses fundos, ok? Pode passar, por gentileza? E aí o artigo 4º nos traz a definição de startups. A startup, ela é um termo que vem do inglês, não tem uma tradução oficial no português, né? Não é assim, tipo, a startup é traduzido desta forma. Então, uma tradução livre ou uma tradução aproximada, a gente pode dizer que startup é uma empresa emergente ou, né, algo parecido, né, com isso, né, para que possa ser, tentar aproximar uma versão do que seria startup. E ela tem o objetivo de aprimorar o modelo de negócio escalável, disruptível e repetitível. A ideia é, nesse sentido, traduzindo aí, ou tentando traduzir alguma coisa do direito alienígena, né? A gente tenta aproximar alguma coisa nesse sentido. E o que o artigo 4º nos traz? Que as startups, elas são enquadradas como organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente. Então, isso é importante, porque é nascente ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela nova inovação aplicada ao modelo de negócios, ou a produtos, ou a serviços ofertados. Então, aqui a gente tem um ou a produtos, ou a serviços ofertados. Então, não só apenas ao modelo de negócio, né? Então, existem duas outras situações que devem ser observadas. E são elegíveis para enquadramento da modalidade de startup o empresário individual, a empresa individual por responsabilidade limitada, que aqui a gente tem que incluir hoje a sociedade unipessoal, eu acredito que o professor Versosa talvez também concorde com isso, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples. Então, isso que
a lei nos traz. E o que eles colocam também como condições aqui de forma simplificada? Possuir uma receita bruta de até 16 milhões no ano anterior. Em caso de empresas com menos de um ano, a receita deve ter 1.300.000 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano anterior. Ter até 10 anos de CNPJ. Utilizar modelos de negócios inovadores para gerar produtos ou serviços ou pertencentes ao Inova Simples. Isso tudo com o objetivo de estimular o negócio, de estimular as startups. Por favor, pode passar. E para a gente finalizar essa discussão introdutória, eu vou apresentar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa lei sob a minha análise. Quanto aos pontos negativos, é importante salientar alguns temas que foram deixados de lado nessa fase aí das startups, da discussão da lei, que é não apresentar quais fases as startups atravessam, por exemplo, criação, operação, tração e autossustentação. Essas fases são importantes, deveriam ser tratadas, porque é o caminho que a startup segue para o seu bom ou mau desenvolvimento, que é o cenário que nasce e amadurece uma startup. Também não foram contemplados no cenário de inovação os temas aceleradoras, incubadoras, hub de inovação, venture capital, private equity, ou seja, figuras importantes que fazem parte do cotidiano e que sequer foram mencionadas na lei. Alguns pontos positivos que podem ser destacados. Como são empresas que se destacarão no mercado, que terão projeção, mereciam realmente uma regulação específica. Seja com deficiência ou não, mas nós temos aqui alguma regulamentação. Então, há um norte, o que é importante. As startups têm um acesso maior às licitações públicas, isso é algo bem relevante. Como disse o professor Versosa, houve uma flexibilização das regras da sociedade anônima, o que é relevante também, e a possibilidade de concessão de autorizações temporárias em situações excepcionais das empresas em desenvolvimento para testes de projetos inovadores, que é o sandbox regulatório, que vai ser tratado também na sequência, algo que é extremamente relevante e trazido aí por essa legislação, certo? Acho que isso é o que se trata nesse momento de introdução e passo a palavra para o meu colega, professor André. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado, professora Alexandra. Cumprimento também o professor Haroldo Versosa, professor Leonardo. Cumprimento aos organizadores do evento. Cumprimento o GID, né, grupo interdisciplinar do qual tenho a honra de fazer parte. E cumprimento a todos que reservaram aí uma hora e meia do seu precioso tempo numa tarde de calor para ouvir falar um pouco da Lei Complementar 182. Eu vou tratar especificamente da parte pública, né? Então coube a mim o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, vou falar um pouco de sandbox regulatório e depois vou falar dos instrumentos públicos, antes de passar a palavra para o Leonardo, para falar um pouco do investimento, da parte mais privada do tratamento da lei complementar. Essa lei, ela é um avanço que vem sendo conduzido de longo tempo, né? Então, se nós observarmos uma construção histórica, o legislador, ele, além da sanha arrecadatória que o professor Haroldo Versosa bem mencionou, mas ele também tem se preocupado com a inovação. Então, a Lei 10.973 de 2004, que é a Lei da Inovação, dispunha já sobre incentivos à inovação, a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Em 2005, tivemos a chamada Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005,
que dispunha sobre a regulação de incentivos fiscais em empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento e em inovação tecnológica especificamente. Em 2016 tivemos a Lei 13.243, que é o marco da ciência, tecnologia e inovação. Em 2018 tivemos o Decreto 9283, que regula, né, que substituiu o decreto anterior e regula a Lei 10.973 de 2004. Em janeiro de 2019, nós tivemos a regulação dos fundos patrimoniais de investimento em inovação, a partir da Lei 13.800, a lei onipresente, Lei 13.874 de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica, que já pressupunha a possibilidade do sandbox regulatório, eu vou falar um pouco disso mais para frente, e o marco legal das startups, ele é uma construção que vem aí de pelo menos 16 anos, né? Como a professora Alexandra bem falou, a inovação não nasceu com essa lei complementar, evidentemente. Isso foi uma regulação a partir da observação de mercado, como tem sido, aliás, toda a regulação normativa, né? A regulação normativa é menos inovadora do que a inovação em si, o que é uma obviedade. Tratando especificamente do fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Lei Complementar 182, de forma tímida, trouxe alguns instrumentos de fomento. Esses instrumentos mencionados são 3 especificamente, né? Os fundos patrimoniais destinados à inovação. Esses fundos patrimoniais destinados à inovação, eles são regulados pela Lei 13.800. E essa lei regula a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público. O artigo 2º, se eu não me engano, ou mesmo no artigo 1º, eu preciso confirmar, que traz uma série de setores para os quais esses recursos poderiam ser captados e investidos, todos no interesse público. Mas, ao final, a própria legislação, ao final desse parágrafo, a própria legislação diz que qualquer interesse público estaria abordado por esses fundos patrimoniais. Então, são fundos patrimoniais privados de captação para investimento em interesse público. Existem os fundos de investimento em participações, e aí eles mencionam especificamente o capital semente, as empresas emergentes e as empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existe essa diferenciação, a própria B3 faz essa diferenciação. Então, o FIP Capital Semente, né, o Seed Money, como eles falam, são fundos de investimento voltados à aquisição de participações em companhias ou sociedades que tenham receita bruta anual de 16 milhões de reais. Para que o fundo seja enquadrado nessa categoria, as empresas não podem ter apresentado receita superior a esse limite nos 3 exercícios sociais anteriores. Então, tem essa regulação. E, basicamente, é um aporte financeiro realizado em uma empresa ou uma startup em estágio inicial, né? O capital semente, na verdade, é justamente o dinheiro investido, é o que eles chamam de seed money. É chamado de semente porque, geralmente, é um investimento destinado a empresas em estágio de desenvolvimento, às vezes, estágio 0, né? Um projeto inicial para a criação de um produto, um serviço, fazendo uma pesquisa ao mercado, montando um plano de negócio e validando a ideia, né? Essa finalidade varia de acordo com o estágio da empresa investida, mas normalmente o capital semente é um estágio bastante inicial. O FIP Empresas Emergentes é uma categoria de FIP que reúne fundos voltados à aquisição de participações em companhias ou sociedades com receita bruta anual de até 300 milhões. São empresas, como o nome diz, emergentes, em plena fase de desenvolvimento, que já se afastaram um pouco da ideia de startups e estão visando um crescimento, mas ainda não adquiriram
a robustez que se espera dessas empresas, né? E, por último, tem o FIP de Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ou FIP-PDI, né? Que foi regulado junto com o FIP-E, que é o FIP de Infraestrutura, Investimento em Infraestrutura, e que investe em títulos de emissão de sociedades anônimas, abertas ou fechadas, que desenvolvam novos projetos de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. As áreas abrangidas, que são mais o foco mais específico desses investimentos, são principalmente energia, transporte, água, saneamento básico, irrigação e eventuais setores prioritários para o governo federal. Esses FIPs PDI, eles devem ter no mínimo 5 cotistas, e cada cotista não pode deter mais de 40% das cotas emitidas pelo FIP PDI ou auferir rendimento superior a 40% do rendimento do próprio fundo. E, por fim, o investimento em instituições públicas que gerenciem programas, em editais ou concursos públicos destinados a financiamento, aceleração e escalabilidade de startups. Isso tem um pouco a ver com o que a professora Alexandra falou de aceleradora, seria uma espécie de programa de aceleração ou de incubadora de startups promovida por entes públicos ou entidades paraestatais. Difere um tanto dos fundos patrimoniais destinados à inovação. Seguindo um pouco além desses instrumentos, a gente chega à nossa querida caixa de areia, que é o sandbox regulatório. Nós temos aí o nosso parquinho. O sandbox regulatório ele já vinha sendo tratado pelas normas brasileiras, né? Na Lei de Liberdade Econômica, o artigo 4º fala no inciso 4 que é um dever da administração pública redigir, e aí eu reproduzo aqui, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias é vedado, né? Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamentos como de alto risco. Essa é tratada pela doutrina como o momento em que se permite a adoção do sandbox regulatório, né? Que é esse ambiente regulatório experimental. O termo sandbox, em tradução literal, é a caixa de areia, inspirado na ideia de parques em que há um espaço, normalmente de areia, para que as crianças brinquem e socializem entre si, enfim, promovam as suas inovações do ponto de vista social, sob a atenta vigilância de pais. No ambiente regulatório, eu menciono aí o FCA, mas para ser absolutamente justo, a ideia inicial foi introduzida em 2012 pelo US Consumer Financial Protection Bureau, mas ele só foi institucionalizado pelo FCA, pelo Financial Conduct Authority do Reino Unido, a partir de 2015. No Brasil, ele é regulado a partir do artigo 3º das resoluções do Banco Central 29 de 2020 e do Conselho Monetário Nacional 4865 de 2020. E nessas normativas existe uma definição específica, que eu trago para vocês aqui, mas que é voltado especificamente para a regulação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que tratam o sandbox regulatório como um ambiente em que entidades são autorizadas pelo Banco Central do Brasil para portanto, enfim, específico para o Banco Central, para testar por período determinado projeto inovador na área financeira ou de pagamento, observando um conjunto específico de disposições regulamentares que amparam a realização controlada e delimitada das suas atividades. Essa definição aqui traz elementos importantes para que a gente compreenda do que se trata esse sandbox regulatório, né? O que é esse ambiente experimental? São entidades que trabalham num ambiente de regulação específica. O ambiente financeiro é
perfeito para isso, por conta de risco sistêmico, é um ambiente de alto índice de regulação, mas que trabalham com produtos e serviços inovadores. Então, para as fintechs, por exemplo, foi fundamental o surgimento do sandbox regulatório, porque é uma forma de você pôr a teste, colocar a teste soluções inovadoras que tenham um padrão reduzido de exigências regulatórias, mas que sejam acompanhados de perto pelo regulador, que atua ao mesmo tempo como fiscal e consultor dessa análise das soluções. Então, existe essa dualidade do órgão regulador como um fiscal e um consultor ao mesmo tempo. Essas entidades reguladas atuando em ambiente específico para teste, atuam por um período determinado, apresentam o projeto inovador na área específica de regulação e observam a sua atuação no mercado, sempre com esse órgão regulador fiscalizando e controlando os avanços dessa inovação. Qual que é a finalidade do sandbox regulatório? É permitir que as empresas, sejam nacionais ou estrangeiras, detentoras ou não de autorização permanente para atuar no mercado, isso é importante, não precisa ser um player específico do mercado, uma empresa atuante no mercado, pode ser uma empresa que queira adentrar um mercado regulado específico, possam, por um período pré-definido, testar esses projetos inovadores com consumidores reais ou com usuários, melhor, mais amplo do que consumidores, em um ambiente controlado, mediante a flexibilização dessas regras regulatórias, sob esse acompanhamento do órgão regulador. Essas iniciativas são, enfim, extremamente salutares, porque o direito regulatório não é capaz de acompanhar essas disrupções e inovações, como, aliás, mesmo o direito empresarial não é, embora o direito regulatório, de forma talvez ainda mais anacrônica, não é capaz de acompanhar essas disrupções causadas por esse avanço exponencial da tecnologia. As startups são um exemplo claro disso, e as fintechs são um exemplo que nós já estamos experimentando na nossa sociedade atual. Então, essa iniciativa, ela permite ao órgão regulador testar o mercado a partir de um ambiente que não fuja do seu controle. E no Brasil, isso tem um contorno ainda mais valioso. O sandbox regulatório, se bem estruturado, evidentemente, a gente tem que contar com isso, torcer um pouco para isso, mas o sandbox regulatório, ele é ainda mais necessário, porque o Brasil, ele tem dados bastante curiosos, né? Então, tem um dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um dado de 2018, está um pouco desatualizado, mas que o Brasil ocupa uma das lideranças no ranking de empreendimentos, né, da natureza inovadora. Então, isso, a gente fala muito que o brasileiro é criativo, inovador, né, um pouco de experiência empírica, um pouco de cabotinismo, mas a verdade é que isso se verifica, né? O Brasil realmente é uma das lideranças no ranking de empreendimentos em natureza inovadora. E, ao mesmo tempo, no ranking do Doing Business, o Brasil é o 138º país na abertura de empresas. Então, a gente vê a disparidade que isso causa, né? É uma liderança inovadora e, ao mesmo tempo, um ambiente extremamente hostil e burocrático para o investidor. Então, o sandbox regulatório, ele se encaixa justamente nessa enorme dualidade, né? Em que você tenta fomentar essa inovação e reduzir um pouco esse aspecto extremamente hostil e burocrático da abertura de empresas. De onde veio a ideia? A gente falou um pouco do FCA, falou da Lei da Liberdade Econômica e falei também do Bacen, do Conselho Monetário Nacional. Existe também no setor do mercado financeiro, enfim, a CVM adotou
normas nesse sentido, a partir da instrução CVM 626 de 2020 e a SUSEP também. A SUSEP publicou a resolução CNSP 381 de 2020 e depois a circular SUSEP 598 de 2020. Ambos os órgãos, além do Banco Central e do próprio Conselho Monetário Nacional, tentando estimular esse fomento à inovação dentro do mercado financeiro, que é um dos setores em que essa inovação é mais sentida e observável. Então, nesse sentido, a Lei Complementar 182 ela é muito boa, ela normatiza algo que já vinha sendo praticado a partir de 2019 no Brasil, que já vinha sendo normatizado pelo Bacen, pela CVM e pela SUSEP a partir de 2020, e que já vinha trazendo experimentos valiosos e bem-sucedidos desde o FCA em 2015. Então, acho que aqui andou muito bem o legislador em trazer um instituto que tende a trazer um dinamismo para o direito regulatório que ele carece, especificamente quanto a inovações. E aí eu trato mais especificamente agora dos instrumentos por meio dos quais as soluções inovadoras podem ser contratadas pelo Estado, né? Então, aqui a gente trata um pouco menos do fomento a partir de recursos e um pouco mais sobre a contratação, sobre a utilização das soluções inovadoras, né? Essa contratação de soluções inovadoras pelo Estado, ela traz como requisitos principais a resolução das demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia e a promoção da inovação no setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado. Então, é uma outra forma do Estado fomentar as inovações, agora a partir da aquisição direta, da contratação direta dessas soluções. A bem da verdade, o que se diz é que o que se deduz lendo os artigos 12 a 15 da Lei Complementar 182 é que o Marco Legal das Startups teria introduzido um microsistema licitatório e contratual específico que disciplina o denominado contrato público para solução inovadora, né, o CPSI, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Na medida em que ele materializa o fomento à inovação e as potenciais oportunidades, aí eu estou lendo aqui o artigo 3º, de economicidade, benefício e solução de problemas públicos com soluções inovadoras. É verdade, mas, ao mesmo tempo, esse microsistema licitatório contratual, para essa contratação de soluções inovadoras, ele, curiosamente, não é em si uma inovação normativa. Existem previsões que já seriam perfeitamente adequáveis às soluções, à contratação de soluções inovadoras pelo Estado. Esses instrumentos eles estão previstos na Lei 14.133 de 2021, na Lei das Estatais de 2016, que é a Lei 13.303, e também nas modelagens contratuais para soluções inovadoras que foram trazidas pelo Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a Lei 13.243 de 2016, além do decreto que eu mencionei no começo, Federal 9283 de 2018. Então, essas soluções elas já estavam em alguma medida previstas lá. O que houve aqui é uma espécie de concentração e melhor regulação, ou regulação mais específica para a CPSI. Mas o ente público ele já gozava de instrumentos suficientes para lidar com essa contratação de inovações. As etapas de contratação que são trazidas pela Lei 182, pela Lei Complementar 182, são o antes, o agora e o depois, né? Como previsto aqui a licitação, o CPSI, né? O Contrato Público para Solução Inovadora, e o contrato de fornecimento. Eu vou falar um pouquinho agora desses 3 itens, mas de forma breve também, porque embora exista inegável, acho que a gente pode passar para o próximo slide, obrigado. Embora exista inegavelmente uma seleção de práticas consideradas mais adequadas, né, mais modernas aos regimes jurídicos concorrenciais,
pouco se inovou aqui, né? Então eu destaco itens principais e além disso, a simples leitura dos artigos 12 a 15 gera um grau razoável de compreensão desse microrregime proposto. Então, para não ser repetitivo, eu trouxe aqui pontos principais que deveriam ser explorados. Então, na licitação, o que chama a atenção? O objeto, né, que é o teste de soluções inovadoras desenvolvidas ou a ser desenvolvidas com ou sem risco tecnológico por meio de licitação na modalidade especial. Qual que é o grande ponto aqui? Facultou-se ao gestor a dispensa da descrição no edital da solução técnica a ser adotada, com especificidades técnicas muito características. Então, cabe aos licitantes a tarefa de criar e propor diferentes meios de solução para os problemas. E a licitação pode descrever os problemas sem indicar especificamente qual solução ela pretende contratar ou qual medida específica ela pretende adotar. E essa é uma faculdade assim, desejável, porque você abre um leque de inovação muito maior para aqueles que querem participar. Se você crava especificamente o produto ou a solução que você deseja comprar, você está limitando o espectro de inovação e é justamente o contrário do que se quer promover aqui. Então, trazer o problema e deixar que os licitantes proponham a solução é uma faculdade ao gestor que, se bem explorada, tende a ser muito útil no trato da coisa pública. E os critérios de julgamento da proposta também. Eu coloquei aqui os 5 que a lei coloca, que são a potencial resolução do problema e provável economia para a administração pública, o grau de desenvolvimento da solução, a viabilidade e maturidade do modelo de negócio, a viabilidade econômica da proposta, a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes. Tem em 3 momentos diferentes aqui, a lei trata de economia para a administração pública ou comparação de custos econômicos para a administração pública. Como regra, se está a prever aqui que os preços das propostas eles não são comparáveis de forma objetiva, e sim considerando critérios de julgamento técnico que podem ser segregados aqui principalmente em 2 itens, né? Viabilidade econômica da proposta e relação de custo-benefício da proposta apresentada. Essa é uma regra também que tende a trazer maior agilidade para a contratação de soluções e que é desejável no âmbito de inovação pública, sempre partindo-se do princípio que deve reger aqui a moralidade e a probidade no emprego dos recursos, ou seja, se bem utilizados, esses critérios de julgamento de proposta tendem a trazer a melhor solução para o Estado. E definida a licitação, nós partimos para o próximo item, que é a contratação em si, né? Que está no próximo slide, que é a CPSI, né? A Contratação de Soluções Inovadoras pelo Estado. Aqui previu-se um prazo de 12 meses, renováveis por um igual período, e um punhado, né, de cláusulas obrigatórias que devem constar do contrato e da licitação que traz esse modelo de contrato, né? As metas a serem atingidas e a metodologia de aferição, ou seja, aquele cálculo de análise da proposta passa por uma estruturação de metodologia que deve ser claramente apresentada aos licitantes, a forma e a periodicidade da entrega à administração pública de relatórios de execução, condizentes com o primeiro item, condizentes com a realização das metas, a matriz de risco, e aqui não houve nenhuma inovação, convenhamos, a definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das criações do CPSI, e isso é um objeto de discussão constante entre o Estado e o licitante que oferece a solução,
e a participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes os direitos de exploração comercial, licenciamento e transferência da tecnologia. Esse item 5 é um desdobramento do item 4. Né? Então, na verdade, a definição da propriedade e a definição dos direitos econômicos atrelados a essa propriedade, que não necessariamente precisam ser vinculados, mas que precisam ser claramente descritos no CPSI. O valor máximo de contratação previsto pela Lei Complementar 182 é de 1,6 milhão e a remuneração pode ser fixa, variável ou combinada. Então, aqui previu-se a possibilidade de celebração direta de um contrato subsequente para fornecimento do produto, eu vou tratar disso daqui a pouquinho, e também o prazo máximo de vigência de 12 meses, são as principais inovações aqui previstas para a CPSI. Encerrado esse contrato, o ente público pode se valer do contrato de fornecimento, que é o terceiro e último item que eu vou tratar, que está no próximo slide, que é o contrato de fornecimento. Aqui também pouca inovação. O legislador ele vai muito bem pela clareza com a qual ele expõe os parâmetros, tanto para a licitação, quanto para o CPSI, quanto para o fornecimento, que é um contrato posterior. Mas, na verdade, havia já essa possibilidade, por exemplo, numa dispensa de licitação por utilização de solução mais adequada, de solução que já passou por uma licitação. Enfim, havia antes da Lei Complementar 182 outros meios também de se celebrar um contrato de fornecimento. Aqui eu destaco principalmente o objeto, que é o fornecimento do produto, processo ou solução resultante do CPSI, ou para integração da solução à infraestrutura tecnológica, o processo de trabalho da administração pública, sem nova licitação, isso é importante. O prazo, que é de 24 meses renováveis por um igual período, e o valor máximo, né, que é 5 vezes o valor máximo do CPSI, são 8 milhões, o valor máximo do CPSI é de 1,6 milhões. Esses valores podem ser atualizados monetariamente. A regra aqui é essa possibilidade de celebração direta de uma forma muito semelhante ao que já existe nas contratações por encomendas tecnológicas, né? Atribuiu-se aqui um caráter muito parecido com o das contratações por encomendas tecnológicas. Além disso, essa regra geral de 5 vezes o valor do CPSI, e deve ser mantido também no contrato de fornecimento a matriz de riscos, que é uma cláusula obrigatória do CPSI. Da minha parte, esses são os aspectos públicos de fomento à inovação principais, e eu agora passo a palavra ao professor Leonardo, aqui, agradecendo a todos pela paciência. Obrigado, professor André. Primeiramente, boa noite a todos. Quero abrir minha fala. Primeiro, parabenizar os professores Haroldo, Alexandre e André pelas as boas exposições feitas, né, sobre os temas anteriores. Aproveito também para agradecer a presença de vocês aqui no nosso segundo encontro, né, do ciclo de atualização do direito empresarial. Este é um encontro do projeto, iniciativa do GIDE, que é um grupo coordenado pelo professor Haroldo Versosa, a quem aproveito para também agradecer a oportunidade de estar aqui diante de vocês e falar sobre temas relevantes e recentes do direito empresarial. Quero também agradecer à equipe do CAUA pelo apoio na organização do nosso evento. A minha exposição será inicialmente sobre instrumentos de investimento em inovação, que foram referidos pela Lei Complementar 182. Em seguida, vou falar sobre as alterações introduzidas na disciplina do contrato de participação do investidor anjo, e, por fim, vou tratar de maneira bem objetiva sobre as modificações operadas na Lei das Sociedades Anônimas, o que muito tem chamado de novo regime da sociedade anônima simplificada. Vou dar início ao nosso tópico, expondo acerca da Lei Complementar 182, né, que o que ela veio a chamar de instrumentos de investimento e inovação. Como falado já nos tópicos anteriores, a Lei Complementar 182 institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Altera a Lei das Sociedades Anônimas e a Lei Complementar 123,
que é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. É no seu capítulo 3º que a Lei Complementar 182 aborda os instrumentos e modalidades de investimento. No seu artigo 5º, podemos identificar de plano 2 modalidades de investimento de capital nas startups. A primeira é o investimento com participação direta do investidor na sociedade, ou seja, o investimento direto que envolve a aquisição ou subscrição de cotas ou ações que sejam representativas do capital das startups, com todos os aspectos inerentes à relação de sócios, seus direitos, deveres e obrigações. A outra modalidade é o investimento sem participação societária, né, mediante a qual uma celebração de um contrato ou a aquisição de valores imobiliários que portem investimento nas startups, mas sem a participação direta desse investidor, ao menos em princípio, no capital das startups. É claro que a opção por uma ou outra modalidade deve levar em consideração o risco inerente ao investimento, e estamos aqui falando de capital de risco, de aporte financeiro em empresas que possivelmente ainda não possuem maturidade ou estrutura suficiente para tracionar as suas atividades, o que inclusive pode vir a ocorrer a partir do investimento. Assim, para as 2 partes envolvidas na relação, o investidor e a startup, cada uma das modalidades possui direitos e obrigações distintos e que devem ser considerados na opção. A Lei Complementar trouxe algum tratamento legal para instrumentos contratuais concebidos no âmbito da liberdade contratual, para contratos que são atípicos, tidos como atípicos, que, a míngua disciplina legal, eram regidos pelos princípios gerais dos contratos e por seus próprios termos. Por outro lado, o marco legal também endossou alguns instrumentos típicos, já conhecidos e legalmente previstos, como as debêntures conversíveis, a sociedade em conta de participação, além do contrato de investidor anjo, introduzido em nosso ordenamento por meio do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, como meios de investimento em startups. Sem querer exaurir todos os aspectos, até pelo tempo não seria possível, vou fazer uma breve abordagem sobre os instrumentos listados na lei. Os contratos de opção de subscrição ou compra de cotas de ação, por meio dos quais as startups ou os seus sócios conferem ao investidor a opção de subscrever ou adquirir participações do capital mediante a realização de um aporte, a primeira modalidade. A emissão de debêntures conversíveis em participação societária, que também pode ser utilizada para a realização de aporte capital, com possibilidade de resgate do valor investido ou a sua conversão em participação, de acordo com os termos pactuados. Podemos passar para o próximo slide, por favor. O contrato de mútuo conversível em participação societária, que, do mesmo modo, confere ao investidor a possibilidade de converter o seu investimento em participação no capital da startup, de acordo com as condições que virão a ser pactuadas. A sociedade em conta de participação, que possui regulação própria prevista no Código Civil, e que envolve a realização do investimento por parte do investidor para que o sócio ostensivo, ou seja, a startup, venha a desenvolver as suas atividades sociais para a posterior partilha dos resultados auferidos. Também o contrato de participação de investimento anjo, comentado aqui algumas vezes também já em nosso encontro, e previsto no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Por fim, a lei confere autonomia para que as partes estipulem outros instrumentos que não os estados e que envolvam um aporte capital, mas sem vincular o investidor diretamente no quadro de sócios das startups. A princípio, não há novidade, né, nesse ponto. A lei enumera instrumentos típicos e atípicos, mas sempre foram amplamente utilizados em modelos de investimentos em startups, assim como nas sociedades mais maduras ou de maior porte. Quais são os aspectos mais importantes, então, a meu ver, trazidos pelo marco legal das startups, o que concerne aos instrumentos de investimento? Podemos passar para o próximo slide, por favor. A meu ver, são o conforto e a segurança que a lei traz ao ambiente de negócios e aos modelos de investimento. A lei diz que a realização do aporte, por meio de algum dos instrumentos nela previstos, ou de qualquer forma que envolva o aporte capital sem participação direta do investidor no capital da startup, não caracteriza o investidor como sócio ou acionista da startup. Isso quer dizer, principalmente, que o investidor não responde pelas dívidas sociais, aspecto extremamente importante para viabilizar e fomentar a realização de investimentos em startups e em outros empreendimentos de risco. Aqui, nesse ponto, quero fazer uma observação. A lei, em seu artigo 8º, diz que o investidor não possuirá direito à gerência ou a voto na administração da investida, mas permite, e aí, no exemplo dos contratos de investimento anjo, a participação do investidor nas deliberações de caráter estritamente consultivo. É
da forma que está expressamente previsto na lei. O que ocorre é que é muito comum, nesses instrumentos de investimento, a pactuação de certas matérias que serão submetidas à autorização prévia do investidor, ou que venha a ser conferido ao investidor, por exemplo, um assento em conselho de administração ou outros órgãos assemelhados que venham a ser criados no âmbito das startups. Esse tipo de participação do investidor em deliberações sociais ou da administração certamente podem caracterizar o exercício de voto na administração, que a lei expressamente diz que não será conferido ao investidor. Então, é importante que ficamos atentos ao modo em que os tribunais irão examinar os casos de responsabilidade do investidor por dívidas da sociedade, quando verificados que a sua participação, no caso, a participação do investidor naquelas deliberações da administração, não era estritamente consultiva. É um ponto importante que fica para reflexão, principalmente em função do tratamento que normalmente os nossos tribunais dão à parte hipossuficiente. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Aqui já passa a falar sobre as modificações trazidas no âmbito do contrato de participação do investidor anjo, certo? Lembro que o contrato de investimento anjo foi introduzido em nosso ordenamento por meio da Lei Complementar 155, no ano de 2016, que alterou o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Aqui vou tentar ser mais objetivo, até porque as alterações foram bem precisas. A primeira mudança foi incluir os fundos de investimento, que tratamos no tópico anterior, na forma de regulamentação da CVM como investidores anjos. Antes, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte previa apenas o aporte de capital por pessoa física ou jurídica, passando agora a também prever expressamente a possibilidade de aporte a ser realizado por fundos. A segunda mudança, e que chegamos a falar um pouco no tópico anterior, é a possibilidade de o investidor anjo participar das deliberações de caráter estritamente consultivo da startup, conforme vem assim impactuada no instrumento. Essa inserção foi feita exatamente na disposição que afasta a caracterização do investidor como sócio da startup e que também prevê que o investidor anjo não terá direito a voto ou participação na administração. Aí, novamente, chamo a atenção ao aspecto que falei no tópico anterior, sobre o possível risco ao investidor, caso ele venha a participar de deliberações que não sejam estritamente consultivas. É algo que a gente vai precisar verificar na prática, né, da lei. Mais uma alteração foi a ampliação do prazo máximo do contrato de investimento anjo, que antes era de 5 e agora passou para 7 anos. Uma alteração simples, mas que confere mais flexibilidade para as partes, claro. Ainda tivemos importantes vantagens que foram conferidas ao investidor anjo no que diz respeito à fiscalização dos negócios da investida. A primeira vantagem é a possibilidade de exigir contas justificadas aos administradores das startups, além de obter as suas demonstrações financeiras e outros instrumentos contábeis que sejam elaborados pelas startups. A segunda vantagem é o direito de examinar livros, documentos, estado de caixa e carteira de clientes da sociedade, a qualquer momento ou conforme dispuser o contrato de participação. Esses mesmos direitos são os que são conferidos aos sócios de uma sociedade na forma do Código Civil, dos artigos 1020 e 1021. Então, nesse aspecto, há uma equiparação do investidor anjo a sócio, pelo menos no exercício de direitos de fiscalização. Podemos passar, por favor, ao próximo slide. A quinta alteração que destaca aqui foi a faculdade de as partes estipular livremente a remuneração periódica do investidor anjo, conforme o contrato de participação. Antes do marco legal das startups, havia uma limitação de que a remuneração do investidor anjo não poderia ser superior a 50% dos lucros da startup do mesmo período. Portanto, a mudança conferiu mais liberdade para as partes contratantes. Também ficou expressamente autorizada a possibilidade do investidor anjo converter o seu aporte em participação societária na startup, portanto, dando mais alternativas ao investidor do que somente o resgate do aporte ao final do prazo. Por último, quero destacar, e novamente vejo que há um prestígio à autonomia privada, que a lei estabelece que o limite do resgate do aporte pelo investidor anjo, caso ele venha a exercer esse direito de resgate, será atualizado pelo índice que for estipulado livremente pelas partes no contrato de participação. Antes, a lei previa apenas uma correção monetária, de modo que a alteração possibilita o uso de outros critérios para estabelecer o limite de resgate.
Podemos avançar, por favor? Seguindo nossos temas, vou também apresentar aqui, de maneira bem objetiva, as principais alterações implementadas no regime das sociedades anônimas. A Lei Complementar 182 trouxe importantes alterações e que certamente poderão estimular o uso das sociedades anônimas para empreendimentos de menor porte ou em sociedades menos complexas. A primeira mudança, e que também se aplica a todas as demais companhias, é a redução do número de diretores, que antes era de 2, para um diretor apenas. A alteração tem claro o objetivo de reduzir custos e enxugar a estrutura da administração das sociedades. Por sua vez, o Marco Legal das Startups também modificou o artigo 294 da Lei das Sociedades Anônimas, que já estipulava regras mais simples para as companhias de capital fechado e menor porte. O primeiro aspecto a destacar é que, a partir do Marco Legal das Startups, as companhias fechadas de menor porte estão definidas como aquelas com faturamento bruto de até 78 milhões de reais. Antes, a classificação legal como companhia de menor porte eram as sociedades de capital fechado, sociedades anônimas de capital fechado, com até 20 acionistas e com patrimônio líquido de até 10 milhões de reais. Portanto, independentemente do número de acionistas, desde que o faturamento anual bruto não ultrapasse o valor de 78 milhões de reais, as companhias fechadas poderão se valer das faculdades previstas no novo artigo 294 da Lei das SAs. Essas faculdades são as seguintes: a realização das publicações ordenadas pela lei de forma eletrônica, e isso já há pouco tempo, tendo sido disponibilizado por meio de portaria do Ministério da Economia, uma plataforma eletrônica de publicação de documentos denominada de Central de Balanços, através dessa plataforma que as companhias de menor porte poderão realizar todas as suas publicações legais, ou seja, aviso aos acionistas, editais de convocação, publicação das demonstrações financeiras e também publicação das suas atas em seu inteiro teor. Outra faculdade é a possibilidade de substituir os livros sociais exigidos por lei por registros mecanizados ou eletrônicos, né, facilitando e desburocratizando, reduzindo também custos administrativos para as companhias de menor porte. Por último, na ausência de estipulação no Estatuto Social quanto à distribuição de dividendos, o Marco Legal das Startups também permitiu que as companhias de menor porte venham a livremente distribuir os dividendos conforme deliberado pelas Assembleias Gerais. Portanto, não se aplicando, no caso, o dividendo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das SAs, né, desde que, é claro, não seja prejudicado o direito dos acionistas preferenciais de receber dividendos fixos ou mínimos a que tenha prioridade. Foram ainda implementadas, por meio do marco legal, mudanças que possuem o objetivo de facilitar o acesso das companhias de menor porte ao mercado de capitais, com dispensa ou flexibilização de requisitos, conforme a regulamentação da CVM. Aqui há uma diferença no que diz respeito à definição dessas companhias. O benefício que é concedido através da facilitação do acesso são para companhias que tenha uma receita bruta anual inferior a 500 milhões de reais. Então, aumenta-se o espectro, né, de companhias que podem se beneficiar do acesso ao mercado de capitais. Entre os requisitos que são regularmente exigidos, né, a lei complementar 182 estabeleceu que há a possibilidade de dispensar ou flexibilizar os seguintes requisitos: a obrigatoriedade de instalação do Conselho Fiscal, a obrigatoriedade de intermediação de instituição financeira em distribuições públicas de valores imobiliários, o recebimento de dividendo obrigatório, inclusive vimos acima, e a forma de realização das publicações ordenadas na lei, né? Então, foram aspectos que têm o objetivo de fomentar o acesso a essas companhias tidas como de menor porte ao mercado de capitais. Então, meus amigos, eu chego aqui ao final da minha exposição. Esses eram os pontos que eu tinha a destacar da Lei Complementar 182 e que tratam sobre os temas relacionados aos instrumentos de investimento em negócios inovadores, modificações no contrato de investimento anjo e as alterações na Lei das Sociedades Anônimas. Agradeço a atenção e espero ter contribuído com os estudos de todos. Fico à disposição. Muito obrigado.
Obrigada aos palestrantes, agradeço a atenção de todos e passo a palavra agora ao professor Versosa para as conclusões finais. Está fechado o seu microfone, professor Versosa. Talvez haja alguma pergunta a ser respondida, mas eu já adianto sim, professor. que nós procuramos dar um recado aqui a respeito dessas inovações, a bem da economia brasileira, das famílias, das empresas, e com um novo papel do direito comercial nessas diversas áreas. É bom para nós podermos contribuir com estudos sobre essas mudanças tão significativas. Professora Alexandra. Tem um questionamento que eu gostaria de apresentar para o professor André, da aluna Manuela Conceição Costa. Ela faz o seguinte questionamento: qual seria um exemplo de solução inovadora a ser contratada pelo Estado? Há algum caso paradigmático? Excelente pergunta. Não existe nenhum caso paradigmático. Me ocorrem aqui contratações de GovTechs que aconteciam antes mesmo da Lei Complementar 182. Então, tem, por exemplo, a Colab, né, que propõe mecanismos de gestão, de integração da gestão pública a partir de participação popular. Tem a Bright Cities, que também é uma GovTech que promove soluções inovadoras para promoção de Smart Cities e que tem contratos com dispensa de licitação. Essas startups, elas já atuavam junto ao setor público, o que dá um pouco a ideia de que a Lei Complementar 182, ela regulou, mas não inovou, né? Ela regulou a inovação sem inovar. Mas tem um exemplo interessante e posterior a lei complementar, que é o edital, eu preciso pegar o número, tá aqui, uma chamada de edital 22 de 2021, ela é de 29 de outubro desse ano, e é uma chamada da Fiocruz, denominada Saúde Digital para o Enfrentamento da Covid nos territórios do Distrito Federal. Aliás, ela é da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. É da FAPDF e da Fiocruz. E ela traz na sua fundamentação legal a apresentação de soluções inovadoras para a saúde pública que sejam apresentadas por startups, e chama essa chamada, né, ela convoca essa chamada como uma hackathona, né, uma maratona hacker de soluções digitais de saúde pública. É uma chamada interessantíssima, inovadora e que caminha justamente nessa ideia de eu tenho um problema, me tragam uma solução. Não necessariamente eu quero comprar o produto X. Olha, nós temos problemas de enfrentamento de saúde pública a partir da Covid-19. Estamos convocando startups que mexam no âmbito da saúde digital a apresentarem soluções inovadoras que possam ser contratadas pelo órgão de fomento público. Então, existem, super incipiente ainda e pouco explorado, mas existe, está engatinhando. Eu não chamaria de, como é que a pergunta fala, paradigmático, eu não chamaria nada de paradigmático hoje. Mas existem iniciativas embrionárias. Isso está evoluindo, pouco a pouco está evoluindo. Além de contratações que já eram feitas anteriormente. Professor Leonardo, professor Versosa, alguma colocação? Não, eu acho que fomos bem no sentido de trazermos esse recado, que espero que seja aproveitado não só por esses que participaram conosco hoje, mas como aqueles que poderão acessar
a nossa transmissão no futuro. Muito obrigado. Obrigada a todos, obrigado, professor André, professor Leonardo, professor Versosa, por essa contribuição tão importante aqui, que é o tema das startups, que precisa ser explorado cada vez mais, ser muito debatido, afinal de contas é um tema pujante e ainda que merece muita divulgação, questionamentos e debates. Agradeço a presença do público que está aqui presente, convido a todos que estejam presentes também no nosso próximo encontro, que acontecerá na quinta-feira que vem, nesse ciclo de debates, e lembro a todos que para ter o certificado desse evento de hoje, é necessário preencher os dados no Google Forms, que está aí no canal do YouTube. Esse evento também, como disse o professor Versosa, está gravado, pode ser acessado a qualquer tempo e compartilhado. Então, agradeço a todos, muito obrigada pela atenção e até o próximo evento. Tchau. Boa noite.